Eu já vi muitos escritórios com centenas de ações, centenas de clientes que não dão lucro. E o principal problema que acontece nesses casos também pode ser uma dificuldade que você tem no seu escritório. Isso porque, na faculdade de Direito, a gente não aprende como precificar os nossos honorários, como negociar os honorários e como reduzir a inadimplência. E se você acha que seguir a tabela fixa da OAB é suficiente, você está muito enganado, porque em vários casos o valor da tabela está totalmente desfasado e desconexo com a realidade. Eu vou te dar um exemplo aqui. O mesmo serviço de defesa em processos de competência do Tribunal do Júri pode variar entre 5 mil até mais de 50 mil reais, dependendo do estado que você advoga. Olha só, esse mesmo serviço de defesa em processo de competência do Tribunal do Júri ou assemelhado até a pronúncia. Pela tabela da OAB do Paraná, o valor estipulado é R$ 4.842,79. Agora, se a gente pegar esse mesmo serviço na tabela da OAB de São Paulo, a gente tem um valor de R$ 33.343,63. E por fim, na OAB da Bahia, esse mesmo serviço tem um valor estipulado em R$ 52.610,25. E eu trouxe isso só para te mostrar que nem sempre o valor estipulado pela OAB, ele realmente reflete os custos e o esforço que você vai ter com aquele serviço, e seguir essa tabela pode te trazer um grande prejuízo. Então, agora que você já viu aqui no canal várias oportunidades de aprimorar a sua advocacia, de atuar em novos ramos, vem comigo descobrir de uma vez por todas as melhores formas de cobrar, negociar e receber os seus honorários. Bom, então primeiro você precisa entender que existem 4 tipos de honorários: os honorários contratuais, os honorários sucumbenciais, os honorários assistenciais e os honorários arbitrados. Então vamos ver o que se trata cada um deles. Os honorários contratuais, eles são os mais comuns, são aqueles que o cliente paga diretamente para o seu advogado e esse valor é estipulado no contrato de prestação de serviços. Esses honorários, eles podem ser pactuados livremente, lembrando que deve ser respeitada a tabela mínima da OAB, e esses honorários eles não podem superar 50% do benefício econômico auferido pelo cliente. E dentro dos honorários contratuais, a gente tem 2 tipos bem comuns, que são os iniciais, aqueles que independem do êxito da ação, que são recebidos de forma parcelada ou todos para entrar com a ação, e também a gente tem os honorários sobre o êxito, que esse sim depende de você ganhar a ação para receber sobre o valor do benefício econômico auferido pelo seu cliente. E o segundo tipo de honorários são os sucumbenciais, que são aqueles que a parte perdedora do processo paga ao advogado da parte vencedora. Bom, para o valor desses honorários sucumbenciais, eles vão depender do valor da causa. Eles geralmente são estipulados entre 10% a 20% do valor da causa, e esse percentual é reduzido de 5% para 15% quando se trata da Justiça do Trabalho. E vale lembrar que nas ações do Juizado Especial e as ações constitucionais não se aplica o ônus de sucumbência. Então, nesses casos, você não recebe honorários sucumbenciais. Agora, em terceiro lugar, a gente tem os honorários assistenciais, que são aqueles pagos por entidades de classes e sindicatos ao advogado contratado por essas entidades. E por fim, os honorários arbitrados, que talvez você nunca tenha escutado falar. Esse tipo de honorário, ele acontece quando não foi feito um contrato entre o cliente e o advogado. Dessa forma, não foi estipulado honorários contratuais, justamente por não ter um contrato entre as partes. Então, o advogado ele pode buscar judicialmente o direito de receber os honorários pelo seu serviço, que serão arbitrados pelo juiz da causa. E para arbitrar esse valor, o juiz geralmente leva em conta a complexidade da ação, o valor da causa e também a tabela da OAB. Lembrando que esse tipo de honorário, ele independe do resultado da ação. Então, mesmo que você tenha perdido a ação para o seu cliente, você pode buscar os seus honorários arbitrados se não tiver sido estipulado em contrato nenhum valor. Bom, e agora que você já viu quais os tipos de honorários que a gente tem, vamos focar no que interessa, aqueles que a gente pode controlar, estipular e precificar, que são os honorários contratuais.
e eu vou te dar 5 dicas importantíssimas para você seguir na hora de estipular os seus honorários contratuais. A primeira delas é conhecer o seu escritório. Você precisa ver seu escritório como uma empresa, entender os seus custos e despesas. Sabendo uma média de quanto aquele serviço vai te custar, você já tem noção de um valor inicial para você não sair no prejuízo com determinado serviço. Então, nessa dica aqui, você precisa considerar quanto tempo aquela ação exige de você, quais os custos variáveis que ela traz, quais as chances de ter êxito, qual o tempo médio para ser julgada e muito mais. Você precisa considerar tudo em torno daquele serviço antes de precificar ele, para você poder ter uma noção do valor a ser cobrado de seu cliente, para que você tenha uma margem de lucro e também que aquele valor cubra todos os sacrifícios que você tenha que fazer para admitir esse serviço. E a segunda dica, que pode influenciar demais a estipulação dos honorários contratuais, é o perfil do seu cliente. Mas calma, isso não significa que só porque um cliente tem mais dinheiro que o outro, você vai cobrar mais dele. Não é isso que eu estou falando aqui. É necessário considerar diversos fatores em relação ao perfil do seu cliente para que você consiga estipular o valor dos honorários que sejam bons para você e também sejam acessíveis para o seu cliente. Deixa eu te dar um exemplo. Se você recebe um cliente que está passando por dificuldades financeiras, ele não tem caixa para pagar seus honorários agora, o que você pode fazer é reduzir os honorários iniciais, assim esse cliente não vai precisar despender um grande valor para poder te contratar e em contrapartida, para compensar isso, você pode aumentar os seus honorários sobre o êxito. Assim, se ele obtiver um grande benefício econômico, você vai receber uma parcela maior desse benefício econômico. Outra coisa que pode acontecer muito é negociar o parcelamento dos honorários. Se o seu cliente não tem um valor agora para te pagar, você pode aceitar um parcelamento desses valores em que ele te paga um valor menor todo mês. Isso pode até ser interessante para aumentar o fluxo de caixa do seu escritório. E um último exemplo que eu te trago aqui é se você tem um cliente que você sabe que ele está devendo para vários credores, não está pagando, ele não tem dinheiro suficiente para pagar, uma boa estratégia é estipular valores sobre o êxito. Dessa forma, você recebe no próprio processo. Então, você não vai depender de cobrar ele. Você vai receber diretamente no processo se você tiver êxito. E a terceira dica que eu vou te dar é não trabalhe de graça. Eu sei que quando você está precisando de clientes, é difícil recusar os clientes que aparecem. Você acaba ali negociando, recebendo um valor muito menor do que o que seria considerado justo para você. No entanto, você precisa se valorizar. Entenda que existem pessoas que vão contratar seus serviços e outras que não. Isso não significa que você precisa ficar brigando por preço, reduzindo o seu valor somente para ter mais clientes. Então, se a negociação não atingir o seu valor mínimo, negue esse cliente, você não precisa aceitar ele e indique outro colega que aceitará. A quarta dica é mostre o seu valor. O cliente precisa entender o porquê dos valores dos seus honorários. Sempre vai ter outro advogado que faz por menos. E você precisa estar preparado para explicar o porquê o seu preço vale, quais são os seus diferenciais e por que você está cobrando aquele valor dele. E a quinta e última dica é considere o retorno potencial. Muitos advogados ignoram que uma pequena ação pode trazer outros clientes para o seu escritório. Então, mesmo que uma ação não seja tão lucrativa para você, considere o retorno potencial dela. Esse cliente, se você prestar um bom serviço, ele pode te indicar para diversas outras pessoas e te trazer mais clientes para o seu escritório. Então, você precisa também considerar esse ponto na hora de precificar os seus honorários. E agora que você viu grandes dicas para cobrar os seus honorários, vamos ver 2 casos em que essas dicas foram colocadas em prática e o resultado disso. E o primeiro caso que eu trouxe aqui se tratava de um inventário, em que os filhos procuraram esse advogado para fazer o inventário dos bens do seu pai. O padrão desse advogado era cobrar R$10.000 de entrada e 10% sobre o valor dos bens para fazer um inventário extrajudicial e regularizar aquele imóvel. O imóvel a ser inventariado, ele estava avaliado em R$300.000. Então, para esse caso, o advogado receberia um total de R$40.000 por esse serviço, considerando os 10.000 de entrada mais os 10% sobre o valor do imóvel. Porém, os filhos eles não tinham esses
R$10.000 para dar de entrada. Então, negociando com o advogado, ficou estipulado que eles pagariam um valor de entrada de R$1.000 e o percentual sobre o êxito seria de 15% assim que eles vendessem esse imóvel. Dessa forma, ambos saíram ganhando. O advogado acabou recebendo mais, totalizando R$46.000, R$6.000 a mais, e os clientes conseguiram contratar o serviço desse advogado, que eles gostaram, que eles queriam contratar esse advogado, porém eles não tinham dinheiro para isso. Então, usando essas dicas, esse advogado conseguiu fechar um contrato e ainda ter um benefício econômico maior do que ele teria no outro caso. O segundo caso foi de um processo trabalhista em que um funcionário foi contratado como PJ e foi demitido da empresa, porém ele preenchia os requisitos do vínculo empregatício. Então ele procurou um advogado para ajuizar uma ação, reconhecer o vínculo empregatício e receber as verbas trabalhistas dos últimos 5 anos. O advogado fez o cálculo e conseguiu estimar que o valor da causa seria R$52.000, o valor que esse cliente receberia, e ele também explicou que as chances de êxito para esse caso eram altas, porém ele não poderia garantir o êxito na ação. Também foi explicado para o cliente que uma média desses processos eles têm levado 9 meses ou até 2 anos nos casos em que a empresa entra com um recurso. Diante disso, o advogado deu 2 opções de honorários para o cliente. A primeira delas era R$5.000 fixos iniciais, mais um percentual de 15% sobre o êxito, ou a segunda opção, que era R$2.000 de honorários iniciais, mais 25% sobre o êxito. Esse cliente acabou escolhendo a primeira opção, com um menor percentual sobre o êxito. Então, ele pagou R$5.000 de inicial e ficou estipulado um percentual de 15% sobre o valor que eles receberiam. E na audiência de conciliação com a empresa, foi celebrado um acordo entre as partes, estipulando um valor de R$35.000. Dessa forma, o advogado recebeu um total de R$13.750 por todos os honorários celebrados em acordo com esse cliente. E agora eu vou te contar 3 erros que muitos advogados cometem em relação aos honorários. O primeiro deles é não oferecer parcelamento ou desconto à vista. O valor dos honorários pode ser um valor muito alto para os clientes e aceitar o parcelamento é uma ótima estratégia de fechar mais contratos. Já os clientes que possuem dinheiro para pagar, eles preferem pagar à vista com desconto. Então, ao oferecer desconto, você consegue antecipar valores e aumentar o seu fluxo de caixa presente do seu escritório. O segundo erro, mais grave, é não explicar os honorários sucumbenciais para o seu cliente. Eu vejo muitos advogados que cometem esse erro e acaba que os clientes ficam insatisfeitos, ou porque eles ganharam a ação e acharam que os honorários sucumbenciais seriam divididos entre ele e o advogado, ou também porque eles perdem a ação e descobrem que tem um valor a pagar que eles não estavam esperando, justamente pelo advogado não ter explicado isso para o seu cliente. E o terceiro e último erro é querer ganhar no preço. Muita gente se engana ao achar que quanto mais barato você cobrar, mais clientes e mais dinheiro você vai ter. Além disso, desvalorizar o seu serviço, você acaba sobrecarregado e ganhando pouco. Bom, então nesse vídeo você descobriu as melhores dicas e estratégias para cobrar os seus honorários e também viu 2 casos práticos em que isso foi aplicado com sucesso. Agora é só você colocar em prática e vir contar aqui nos comentários se deu certo ou não. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like nesse vídeo e até a próxima.